Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Bom, eu já me estou a rir e ainda nem sequer comecei o vídeo porque eu tenho uma pequena ideia daquilo que me espera. Não sei se vocês já me acompanham assim há tanto tempo, mas eu publiquei um vídeo há 5 anos atrás que se chama 30 antes dos 30, coisas que eu quero fazer. E eu estou com medo, eu não vejo este vídeo há 5 anos, porque eu editei e nunca mais o vi. Portanto, eu não me lembro do que é que eu disse, eu não faço ideia do que é que eu disse e sinceramente eu tenho medo do que é que eu possa ter dito que queria fazer antes dos 30. E porquê é que eu estou a gravar este vídeo agora? Porque eu estou quase a fazer 29 anos, o que significa que eu tenho um ano de sobra antes de fazer 30 anos. E eu quero ver se eu consigo concretizar os sonhos todos desta inocente Joana de 24 anos. Lá está, eu não faço ideia do que eu disse, portanto eu não sei se eu vou conseguir até aos 30 concretizar todos os sonhos desta miúda, mas também acho que é interessante olharmos para estas coisas e perceber que a vida muda muito sem que nós façamos essa escolha, não é? Então as coisas acontecem, as coisas mudam e pronto, aconteceu muita coisa nos últimos 5 anos que não estavam nos meus planos, mas a vida é mesmo isso, é deixar fluir e fazer o melhor com aquilo que nós temos e com aquilo que aparece e que vem e que nos acontece. Então, sem mais demoras, eu vou ver o vídeo agora, pela primeira vez, ao fim de 5 anos, e vou-vos dizer quais é que são as coisas que eu já concretizei e quais é que são aquelas que eu vou ou não concretizar antes dos 30. Ai, medo! Espera, primeiro podemos só comentar a minha produção. Eu produzia muito para os vídeos, eu usava mais maquilhagem, enfim. Mas pronto, eram outros tempos, era outro tipo de YouTube na altura também. Bora lá. Em maio, fazer 24 em maio. 23 e meio é lindo, não é? Me faltam 6 anos e meio e eu acho que é tempo suficiente. Agora só falta um ano, malta. Medo. O tempo passa muito depressa. Sério, eu sei que estou a ficar velha quando eu uso esta expressão. O tempo passa muito depressa. Demasiado. Eu consegui fazer estas coisas todas que eu quero fazer. Eu não sei se vocês já pensaram nisto, mas eu sempre tive uma lista assim de coisas que eu quero fazer e sempre que me lembro de alguma coisa eu vou acrescentando a essa lista. A primeira coisa que eu tenho aqui na lista é fazer uma road trip pelos Estados Unidos. Eu continuo a querer fazer uma road trip pelos Estados Unidos. Eu gostava muito de alugar assim uma carrinha grande, vá, e atravessar todo o país ou fazer pelo menos a parte este ou a parte oeste, enfim, fazer algum tipo de road trip pelos Estados Unidos. A questão é, entretanto, veio a pandemia, veio a quarentena, veio toda esta panóplia de coisas e o plano foi-se adiando, mas é uma coisa que eu ainda gostava muito de fazer. Eu não sei se vou conseguir fazer antes dos 30. Temos também outro tipo de viagens que gostávamos de fazer, mas eu vou tentar, antes dos 30, concretizar este desejo da Joana. A segunda coisa é, provavelmente, como muita gente, que é lançar pelo menos uma marca. Eu tenho 1001 ideias, eu quero lançar 1001 produtos. É verdade, malta, eu continuo a ter 1001 ideias e quero lançar 1001 coisas. Nesta altura eu ainda não tinha produtos digitais, cursos, desafios, etc. A minha ideia era mais produtos físicos, porque também ainda não se falava muito na questão dos produtos digitais. Hoje em dia eu não me vejo a lançar produtos físicos, eu vejo-me a 100% nos produtos digitais, mas será? Será que conta? Porque assim, eu não lancei uma marca de produtos, mas ao mesmo tempo eu criei a minha cena, sabem? A Joana de Viver não é só um canal de YouTube e um canal de Instagram. Eu efetivamente lancei os menos cursos, os meus desafios e a Joana de Viver é uma marca. Portanto, será que conta? Eu acho que conta. Mas até aos 30 eu quero lançar pelo menos uma dessas marcas. Ainda não sei muito bem qual é que vai ser. Por isso o ideal era lançar mais que uma marca antes dos 30, mas se for apenas uma eu vou ficar muito feliz. Terceira coisa que eu tenho na minha lista é conhecer a Austrália. É um daqueles países que eu tenho mesmo mais... Lá está, mais uma coisa que não aconteceu graças à pandemia, porque a Austrália fechou. Enfim, eu acho que os últimos 2, 3 anos as coisas ficaram meio que congeladas, não é? Então é como se nós tivéssemos perdido 2 ou 3 anos da nossa vida. Portanto, tecnicamente eu vou fazer 26, tecnicamente, a nível de coisas a fazer, não é? É como se eu estivesse nos 26. Porque nos últimos 2 ou 3 anos, a nível de viagens, não deu para fazer nem dos Estados Unidos nem da Austrália. Duvido que até aos 30 eu consiga ir tanto aos Estados Unidos como à Austrália, mas pelo menos a um deles eu vou tentar ir. Mas a Austrália sempre foi um sonho meu, sempre foi o país que eu mais queria conhecer. Confesso-vos que depois desta questão toda da pandemia eu perdi um bocadinho a admiração pela Austrália,
mas de qualquer forma eu gostava muito de conhecer tanto a Austrália como a Nova Zelândia. Gostava muito de comprar a minha primeira casa antes dos 30 anos. Isto é uma coisa que eu tenho quase certeza que vai acontecer. Então, ainda não aconteceu, mas eu acho que vai acontecer. Isto é muita coisa para fazer num ano, malta. Ir à Austrália, ir aos Estados Unidos, comprar uma casa. Mas o giro é que quando nós temos ali 20 e poucos anos, nós achamos que 30 já é uma coisa muito avançada, tipo é daqui a 10 anos, muita coisa vai acontecer, eu vou conseguir ter a casa, isto e aquilo. E para a nossa geração, millennial, as coisas não acontecem assim. Tipo, isso são coisas da geração dos nossos pais. Então, eu sinto que nós trazemos estes conceitos deles em relação à vida e aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos ter e etc., que são muito das gerações passadas, porque a geração a seguir a nós, a geração X, por exemplo, não pensa sequer nisso. Então, eu acho que é uma pressão que nós pomos. De qualquer forma, eu quero muito ter a minha própria casa. Não sei se vou conseguir até aos 30, tendo em conta que falta um ano, mas veremos. Até porque quando eu comprar a minha primeira casa, eu quero que seja a casa. Ou também posso comprar uma casa para investimento, como é óbvio. Portanto, uma das duas coisas, eu acho que mais depressa neste momento eu comprava uma casa para investimento e não necessariamente uma casa que seja a minha casa de sonho, por ser mais fácil comprar uma casa para investimento. Não vou pôr essa pressão em cima de mim, para ser antes dos 30. Há de acontecer quando puder acontecer. Eu não sei se vocês sabem isto, mas eu sou completamente obcecada por livros. Eu não sei se já tinha dito aqui. Eu acho que vocês sabem. Se vocês já tinham percebido ou não. Eu gosto mesmo muito de livros e não só de ler, mas eu adoro escrever. E um dos meus objetivos para antes dos meus 30 anos é escrever o meu primeiro livro. Então, story time. Eu já tinha começado a escrever um livro. Aliás, já comecei a escrever 2 ou 3 livros. Eu comecei a escrever o meu primeiro livro quando eu ainda estava no secundário. Eu lembro-me que eu tinha um computador pequenino, portátil, branquinho, e eu comecei a escrever um livro e era um livro de ficção, na altura. E era uma história que estava muito na minha cabeça e eu queria muito pôr em papel. Não faço ideia de onde é que essa história está, eu já não tenho esse computador, desapareceu. Não faço ideia. Não escrevi um livro completo, como é óbvio, mas escrevi ainda alguns capítulos. E nos últimos anos eu também já comecei assim a estruturar um livro, um novo livro, que não é de ficção, é um livro ligado à saúde e ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e etc. Mas eu não sei se eu vou conseguir lançar antes dos 30. Ou melhor, eu não sei se eu quero lançar antes dos 30, porque lá está, é mais uma coisa que eu não tenho pressa de fazer. Eu tenho tanto respeito pelos livros que eu não quero lançar um livro qualquer só por lançar um livro, sabem? Eu acho que hoje em dia qualquer pessoa lança um livro e eu valorizo tanto um bom livro que é muito chato ir a uma livraria e ver um monte de livros que não são bons e parece que lançam livros só por lançar e eu não quero isso, eu não quero lançar um livro só porque sim, eu não quero lançar um livro só porque dá autoridade à pessoa, não é esse o meu objetivo, eu quero criar uma peça que vai acrescentar muito, muito, muito a quem lê e que também me vai acrescentar a mim, ou seja, todo o processo que eu tenho que passar, todas as coisas que eu tenho que aprender para escrever esse livro também vão ser super enriquecedoras para mim. Então, nesse sentido eu não tenho pressa. Não vai ser antes dos 30, muito possivelmente, mas pode ser pouco depois dos 30, quem sabe. Eu sou aquela pessoa que quer ter a casa cheia, por isso eu pretendo ter uns 3, 4, 5 filhos, 3 no mínimo 2 mínimos, e eu queria ter o meu primeiro filho antes dos 30, porque se eu vou ter 3, 4 ou 5 filhos, então eu gostava de ter o primeiro antes dos 30. Ok, esta, check, já está. Tecnicamente eu tive 2 filhos antes dos 30. Eu continuo a querer ter uma família grande, eu continuo a querer ter pelo menos 3 filhos. Gostava de chegar a 4 ou 5, mas veremos. Mas gostava de ter pelo menos 3. Esta já está, Joaninha. Antes dos 30 já foste mãe. Gostava muito de ser a cara de uma marca ou uma campanha com a qual eu me identifico muito, que eu adoro. O que eu mais gosto nesta interação que nós, youtubers e bloggers, temos com as marcas, é mesmo os projetos que estão por trás, é podermos fazer coisas giras, movimentos engraçados, projetos inspiradores. Então, se eu pudesse realmente ser a cara de um desses projetos, de uma dessas campanhas, eu ia ficar mesmo muito feliz. Então, é giro porque ainda no outro dia eu estava a pensar nisto, não me lembrava que eu tinha dito isto neste vídeo, mas é uma coisa que eu continuo a querer bastante. Já poderia ter acontecido, eu é que não me foquei muito aí,
Eu acho que como nos últimos anos, 3, 4 anos, eu estive tão focada na minha parte mais da nutrição e a criação dos cursos e etc. Eu também desvalorizei um bocadinho o meu trabalho no digital com as marcas. Lá está, estava mais focada nesta outra vertente. Então, eu acho que já poderia ter acontecido se eu tivesse 100% focada no digital. Ainda pode vir a acontecer, eu gostava que acontecesse, como é óbvio, mas eu acho que neste caso é mais uma questão de vaidade. É mesmo só porque, tipo, uma questão do ego, de eu gostava de ver a minha cara num outdoor, sabem? É só mesmo puramente uma questão de vaidade, não é mais nada. Duvido que seja antes dos 30 e não sei se alguma vez vai acontecer. É só uma coisa que era giro, mas não é, eu vou trabalhar imenso para isso, entendem? Eu quero muito abrir um clube e eu não vos vou especificar exatamente que tipo de clube é que é, mas o que eu quero dizer com um clube é um espaço dinâmico onde se possa fazer várias coisas. Ok, malta, este é um dos meus grandes sonhos e continua a ser. Mais uma coisa que não vai acontecer antes dos 30, porque lá está. Existiram outras prioridades entretanto, fui mãe 2 vezes, enfim, não foi a minha prioridade nos últimos anos, mas este é o meu grande sonho, é ter este espaço e eu sei que vai acontecer no timing certo. Gostava muito, 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 porque apesar de eu vos ter dito que os meus produtos são todos digitais, para mim é muito importante a interação humana e eu acho que nós não podemos perder isso e cada vez mais as pessoas precisam dessa interação humana. Mais uma vez, eu não vou especificar, porque é uma coisa muito detalhada que eu tenho na minha cabeça e eu podia contar-vos a imagem ao pormenor, mas ficam assim com um pequeno spoiler. Isto é uma coisa que é para isto que eu estou a trabalhar, é para esta visão que eu trabalho. Na minha lista eu tenho um cruzeiro e isto é uma coisa que eu quero e tenho medo ao mesmo tempo porque eu vi o Titanic demasiadas vezes, mas eu também quero muito fazer um cruzeiro porque acho que é uma experiência completamente diferente e gostava de fazer ou na zona da Europa, da Grécia, Croácia, etc, por ali, ou então mais para os lados das Caraíbas. Gostava de começar por um mais perto, ali pela Grécia e pela Croácia. É giro porque ainda a semana passada eu estive a falar sobre isto com o meu namorado. Lembrei-me que eu sempre quis fazer um cruzeiro e eu não sabia que tinha dito isso neste vídeo. Portanto, malta, temos 3 viagens super gigantes que eu quero fazer no próximo ano. Não sei se vai ser possível. O cruzeiro era super giro, é uma coisa que nós lá está falámos a semana passada, gostávamos muito de fazer e falámos precisamente neste tipo de cruzeiros que faz mais ali a zona da Croácia, Montenegro, etc. E eu acho que é bem viável fazer isso até aos 30 anos, fazer essa viagem. Então é super giro porque ver coisas que há 5 anos eu queria muito fazer e hoje ainda quero fazer e que hoje eu posso fazer, posso proporcionar isso a mim própria, então é giro. Acho que estou a gostar muito deste vídeo. Pensei que ia ter mais medo das coisas, mas não, até são coisas muito coerentes com aquilo que eu penso ainda hoje. Deixem-me só dizer-vos, eu estou a falar, parece que é uma coisa que aconteceu há 20 anos, este vídeo, foi só há 5 anos, só que eu mudei tanto, tanto, tanto nestes 5 anos, aconteceu tanta coisa, lá está, eu fui mãe 2 vezes, enfim, aconteceu muita coisa, muita, 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 muita. Então, para mim, este vídeo parece que foi há 20 anos atrás. Eu olho e parece outra Joana, noutra vida quase. Então, mas na verdade foi só há 5 anos. Não é assim tanto, mas parece muito. Esta é uma coisa super random, mas também eu quero fazer há muito tempo e é fazer uma maratona dos filmes todos da Disney. Eu quero muito ter os DVDs todos, desses filmes todos da Disney e... Alguém diga a esta Joana que hoje existe Disney Plus, não é preciso os DVDs. Passar um fim de semana inteiro a fazer maratona desses filmes todos. E provavelmente será este ano. A seguir gostava muito, muito, muito de ir ao Havaí. E muita gente já me disse que o Havaí é um... Pronto, eu pus uma carga muito grande em cima de mim no que toca a viagens. Eu não vou conseguir ir ao Havaí, à Austrália, fazer o cruzeiro e ainda fazer a road trip nos Estados Unidos no próximo ano. Não vai acontecer, portanto eu vou ter que pôr as coisas na balança e perceber quais é que são as viagens que eu quero mesmo fazer. Eu continuo a querer ir ao Havaí, mas já não é assim uma viagem que eu quero muito fazer, até porque eu já falei com algumas pessoas que já foram ao Havaí e que comparam, por exemplo, os Açores e dizem que os Açores é muito mais bonito que o Havaí.
Não sei, nunca fui ao Havaí, obviamente acredito que seja completamente diferente e que não haja comparação, porque são coisas mesmo muito diferentes, mas não é assim, já não é assim uma viagem de sonho, para mim, para vos ser sincera. Portanto, se calhar não vai ser essa que eu vou fazer. Eu acho que a Joana de 24 anos achava que até aos 30 ia viver toda uma vida de 30 anos. Não, só faltavam 6 anos. Não foi possível. Lamento, mas não foi possível. Fiz outras coisas. O objetivo meu para concretizar antes dos 30 é lançar uma linha de roupa de ginásio. Isto pode-vos parecer super random, nada a ver, Joana, quem és tu, mas é uma coisa que eu já quero fazer há muito tempo também e é alguém que eu penso mesmo muito. Então, eu realmente tinha este sonho, ter a minha marca de roupa de ginásio, de treino, etc. Já não tenho. Já não tenho de todo, até porque apareceram tantas marcas giras. No fundo, as coisas que eu queria lançar era porque eu via que existia um buraco, não é? No mercado. Então, por exemplo, eu queria lançar a minha marca de granola porque eu não encontrava uma granola de jeito. Mas não quer dizer que fosse um sonho meu ter uma marca de granola, é só porque eu queria ter uma granola disponível que fosse boa. Só que entretanto apareceram granolas boas, então para que lançar uma marca não é o meu sonho, não é? A mesma questão com a roupa de treino, é só porque eu não via roupa de treino de gira em Portugal, mandava vir muita coisa de fora, mas não via cá. Só que entretanto começaram a aparecer várias marcas, inclusive marcas como a Oixo, por exemplo, começou a lançar a linha de treino com peças super giras. Então para mim isso foi um alívio, porque tipo, ok, agora eu já posso comprar, não preciso de criar a minha marca. Lá está, não são sonhos necessariamente, era só porque eu queria ter acesso a essas coisas em Portugal e queria que as outras pessoas também tivessem. Mas agora eu já não quero lançar nenhuma marca, porque está ótimo, eu vou à Oixo, vou a outras marcas e consigo as minhas roupas de treino giras. Vocês são especiais. A seguir, gostava muito de fazer uma formação com o Tony Robbins. Se vocês não conhecem o Tony Robbins, ele é um dos coaches, motivational speakers mais conhecidos do mundo inteiro. Ele é mesmo gigante e eu já vos falei sobre ele em vários... Eu não estou a aguentar a minha produção neste vídeo, malta. O cabelo lambido, a minha maquilhagem, esta camisola, era outro nível. E ele faz formações pelo mundo inteiro, faz formações de um fim de semana, uma semana, tudo à volta do coaching e do desenvolvimento pessoal. Então, eu continuo a querer fazer uma formação com o Tony Robbins. Já não é a formação que eu quero fazer, porque eu antes era obcecada pelo Tony Robbins. Hoje em dia eu identifico muito mais com o trabalho do Joe Dispenza, então eu acho que mais rapidamente eu investiria numa formação com o Joe Dispenza do que com o Tony Robbins, mas continuo a querer. E com a questão da pandemia, o Tony Robbins começou também a fazer estes eventos online. Então existe essa possibilidade de nós estarmos em casa, não precisamos de viajar para o sítio X e temos acesso a toda a conferência. Mas lá está, neste momento eu estou mais virada para outro tipo de trabalho, não seja aquela coisa dos discursos motivacionais, porque como é que eu vou dizer isto sem tocar em feridas de outras pessoas? Basicamente, nós quando vamos a este tipo de eventos e quando ouvimos o Tony Robbins, nós sentimos assim um boost de energia, não é? Mas esse boost de energia, ele não é efetivo, porque ao fim de uns dias ele vai-se embora, essa energia dissipa-se. Então é quase como se a pessoa precisasse constantemente de estar a ir lá buscar aquele boost de energia. Isso não é sustentável e isso não é verdadeiro, entendem? Porque nós passamos a depender de outra pessoa. E para mim é muito mais importante um trabalho em que nós nos conhecemos a nós mesmos e conseguimos ir buscar o que nós precisamos a nós e realmente fazemos um trabalho profundo, que não é aquela coisa de estar aos saltos no palco e não sei o quê, porque isso não transforma nada. Isso dá a ilusão de que transforma, dá a ilusão de que nós fizemos um clique, percebemos e que é agora que a nossa vida vai destravar, mas isso não acontece. Porque isso é um trabalho muito superficial e nós precisamos de ir muito fundo, muito mais fundo. Então estes eventos dos talks e etc. é giro, não é? Nós sentimos aquele boost de energia e de motivação, mas ao fim de 3 meses a pessoa está na mesma. Não mudou grande coisa, não é? Então eu já não sou assim tão fã deste tipo de trabalho. Eu sei que o Tony Robbins também faz um trabalho muito mais profundo, mas são coisas mais avançadas. Este tipo de formação que eu estava a falar neste vídeo são essas formações que a pessoa vai lá tomar um comprimido de motivação e depois o comprimido deixa de fazer efeito, passado uns dias. Então, não sei, não é algo em que eu quero investir.
lá está, faz mais sentido investir numa coisa mais duradoura e sustentável. Gostava muito de organizar um retiro e este retiro pode ser em Portugal ou não, mas eu vejo muitos retiros a serem feitos à volta do mundo e eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente. Não é aquele retiro de que a gente vai para lá para meditar e fazer yoga e comer comida vegan. Não que isso seja mau, é ótimo, mas eu acho que já existem demasiados. Eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente, chama-se retiro à mesma, mas com uma perspectiva um bocadinho diferente. Conseguem perceber que existe alguma coerência com o que eu vos estou a dizer agora e com o que eu dizia na altura? Eu já na altura, eu não sabia bem o caminho, esta Joana estava muito perdida, muito. Eu não sabia o caminho de todo, mas eu já sabia que eu queria uma coisa profunda, eu já sabia que eu queria provocar esta transformação profunda nas outras pessoas. E quando eu falo neste retiro, até fico assim um bocado arrepiada, porque ainda há pouco tempo eu estive a pensar nisto, não me lembrava mais uma vez que eu tinha falado nisso neste vídeo, mas lá está, nós precisamos de contacto humano. Então eu quero muito organizar este tipo de encontros, chamem retiros ou o que vocês quiserem, mas que são encontros que vão mesmo provocar transformação, mudança e um mergulho na própria pessoa de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Autoconhecimento mesmo, acho que é essa a expressão certa, mas que lá está, que não seja uma coisa para ir meditar, fazer yoga, comer comida vegan e depois daqui a 2 semanas está tudo igual, entendem? É um encontro para a pessoa realmente sair dali com a sua caixinha de ferramentas para levar para a vida. Eu quero muito fazer um curso de mergulho. Eu já fiz mergulho, mas não foi de profundidade, foi mergulho com os golfinhos e foi à superfície da água, o mais básico possível, mas eu queria mesmo fazer o curso de mergulho com a botija de oxigênio, ter o meu papelinho de certificado e poder fazer mergulho em qualquer lado do mundo. Eu mudei um bocadinho esta ideia, eu sempre quis fazer cursos de mergulho. Eu lembro-me que nesta altura que eu gravei este vídeo, eu queria muito fazer o curso de mergulho, mas eu tinha passado por aquela fase dos ataques de pânico e etc. Então aconselharam-me a não fazer, porque se eu entrasse em pânico a não sei quantos metros de profundidade, a coisa podia não ser bonita. E depois eu não fiz, não é? Durante um tempo, e depois fui mãe, depois veio a pandemia, etc, etc. Hoje, eu não sei se eu quero fazer já um curso de mergulho. Eu acho que desde que eu fui mãe eu ganhei alguns medos que eu não tinha antes e prezo mais pela minha segurança e pela minha vida do que antes. Então, há coisas que eu queria fazer que eu acho que hoje é tomar um risco desnecessário, sabem? O mergulho, o paraquedas, isto e aquilo. Eu posso fazer mais à frente. Neste momento, para mim é muito importante eu fazer de tudo para preservar a minha segurança e a minha vida, tendo em conta que eu sou mãe, não é? Então, não é uma coisa que eu queira fazer antes dos 30 neste momento. E atenção, não que eu esteja a dizer que o mergulho é uma coisa super perigosa, mas é uma coisa que eu vejo como desnecessária neste momento. Isto é super random e pode-vos parecer muito estranho, mas é uma coisa que eu quero desde pequenina, que eu tenho muita curiosidade, que é visitar uma cadeia. Eu não quero visitar uma cadeia vazia, eu quero visitar uma cadeia com pessoas mesmo. E se for de alta segurança, melhor ainda. Então, eu tenho esta panca desde sempre e continuo a ter. Eu tenho muita curiosidade em ver como é que é a vida dentro de uma cadeia. Eu acho uma coisa tão claustrofóbica o estar preso e eu tenho esta necessidade de ver ao vivo o que é essa realidade. E eu sempre fui fanática por tudo que seja séries que tenham, por exemplo, Prison Break, vi 2 vezes, adoro. Claro que não simboliza exatamente o que é viver numa cadeia, não é? Como é óbvio, mas tudo o que seja séries que têm a ver com a vida numa cadeia ou, por exemplo, aquelas séries em que as pessoas são apanhadas com coisas, né? Não vou dizer para o YouTube não me cortar o vídeo, mas que são apanhadas com coisas ilegais no aeroporto e depois são presas. Eu adoro tudo isso. Não sei porquê, é um bocado estranho da minha parte dizer isto. Mas sempre tive essa curiosidade e eu há uns anos fui a Cape Town e visitei a cadeia onde esteve o Nelson Mandela, em Robben Island. Mas lá está, era uma cadeia vazia e mesmo assim eu senti-me super
wow ali dentro, sabem? Tipo, mesmo não tendo as pessoas, para mim só o estar numa cadeia é uma coisa mesmo... é tão claustrofóbico que eu não concordo com a existência de cadeias, eu não gosto do conceito, eu acho que... enfim, não vou entrar por aí porque senão era um vídeo inteiro sobre isso, mas tenho essa panca de visitar uma cadeia assim. Se eu pudesse visitar uma cadeia dessas, tipo no México ou num sítio super dodgy... Por cima eu quero ir às piores. Pode parecer super estranho, mas é uma coisa que eu quero fazer desde sempre. Antes dos 30, eu também quero ter o meu cão, meu que não seja em casa dos meus pais, que seja a minha casa, e eu gostava muito que esse cão fosse um boxer, que é a minha raça de cães preferida. Eu já ouvi dizer que eles são extremamente bebés e que estragam muita coisa, mas eu não quero saber, eu adoro boxers e eu quero mesmo muito ter um boxer antes. Bom, eu amo boxers, acho que é os cães que eu mais gosto, mas não vai acontecer antes dos 30, não sei se alguma vez vai acontecer, porque primeiro eu vivo num apartamento e eu jamais iria ter um animal de estimação dentro de um apartamento, quer dizer, se fosse um gato, tá, mas mesmo assim, não gosto. Eu acho que os animais precisam de ar livre, de natureza, de estarem livres, basicamente, do seu habitat. E como eu não sei quando é que eu não vou estar num apartamento, possivelmente não será até aos 30, será depois, então não é uma coisa que vai acontecer antes dos 30. E não sei se alguma vez vai acontecer, porque lá está, nós não sabemos, não é? Então veremos. Se um dia eu tiver uma casa com imenso espaço, exterior e etc., pode ser que sim. Mas não está nos planos tão próximos. Mas sim, eu adoro boxers. Outra coisa que eu tenho que fazer antes dos 30 é ir a um concerto do John Mayer. Vocês se calhar não sabem, mas o John Mayer é provavelmente o meu artista preferido no mundo inteiro. É mesmo. No tocar música, eu sou completamente viciada nas músicas dele. Eu acho que ele esteve em Londres há pouco tempo, por acaso. Bom, mais uma coisa que eu não sei se vai acontecer antes dos 30, a não ser que ele venha à Europa e eu consiga ir a um concerto dele. Mas sim, amo John Mayer, é o meu artista preferido, adoro mesmo. E se isso acontecer antes dos 30 eu vou ficar mesmo muito feliz. Não me lembrava de ter dito isto, mas já vou deixar aqui uma nota mental para tentar realizar esse sonho. Eu adorava fazer uma passagem de ano em Nova Iorque. Adorava. Acho que deve ser uma experiência assim completamente brutal. Bom, o meu irmão mora em Nova Iorque atualmente, portanto eu até teria essa vantagem, não é? De passar a passagem de ano com o meu irmão e com a minha cunhada, mas mais uma vez não sei se vai acontecer antes dos 30. E também já não tenho esse sonho assim de passar a passagem de ano em Nova Iorque, até porque já percebi que aquilo é uma confusão gigante e é multidões e multidões na rua e eu não sou muito de multidões, então acho que mais depressa iria passar uma passagem de ano tipo a Londres ou algum sítio na Europa do que aos Estados Unidos. Portanto, não está na minha lista de prioridades antes dos 30. Também gostava muito de morar um ano fora, isto vocês já sabem, que eu já disse várias vezes. Gostava muito de ter essa experiência de, sei lá, daqui a 3, 4 anos, pegar nas minhas coisas e mudar-me para um país durante um ano. Não sei muito bem qual país seria, mas eu gostava muito de ter essa experiência. Sim, eu gostava muito de ter tido essa experiência. Não aconteceu, não quer dizer que não vá acontecer, mas lá está, a vida desenrolou-se de outra forma. Se eu não tivesse tido filhos, se calhar, possivelmente, eu teria ido para fora. Não sei se um ano ou mais, às vezes esse ano transforma-se em 10 anos. Não sei para onde é que iria, não faço a mínima ideia, mas gostava muito de ter essa experiência de sair de casa, sabem? De estar por minha conta totalmente e experienciar um país novo, com culturas diferentes. Pode ser que venha a acontecer, não será antes dos 30. Outra coisa que eu quero muito fazer antes dos 30 é aprender a surfar. E eu estou a dizer isto há muitos anos, que eu quero fazer surf. Ok, podemos já saltar esta porque isto definitivamente não vai acontecer. Eu não sei de onde é que veio esta ideia do surf, não faço a mínima ideia, mas tenho zero interesse neste momento, portanto vamos saltar. Outra coisa que eu gostava muito de aprender é uma língua nova, mesmo avançar nos meus estudos do árabe, não sei, eu quero... Ok, eu não me lembrava que eu estava a estudar árabe nesta altura. Pronto, eu não aprendi uma língua nova, se bem que eu vejo tanta série coreana que daqui a bocadinho eu já sei falar coreano. A sério. Eu comecei a ter aulas de mandarim uns anos depois, uns meses depois deste vídeo, eu comecei a ter aulas de mandarim, só que depois o meu professor viajou, esteve fora, etc, e a coisa ficou assim meio congelada, mas eu estava a gostar muito de aprender mandarim. Neste momento
não é também uma prioridade minha. Lá está, as prioridades mudam bastante em 5 anos. Outro país que eu adorava conhecer é o Brasil e eu queria conhecer mesmo a fundo. Eu não quero ir ao Brasil para ir ao Rio de Janeiro e São Paulo e voltar. Eu quero mesmo conhecer e passar um bom tempo lá. É um país com o qual eu sinto uma ligação sem nunca ter ido lá. Mais uma que eu consegui concretizar, que foi ir ao Brasil, e eu sinto que eu senti o Brasil, sabem? Este Brasil que eu queria sentir, eu senti, porque eu estive na Bahia e estive numa zona que se chama Porto Seguro e estive em Salvador também. Eu senti mesmo parte do sítio, eu senti que eu consegui sentir o Brasil e conhecer o Brasil, então mais uma check. Outra coisa assim super random é, nós temos 500 mil livros de receitas de família, maioritariamente sobremesas, bolos e etc. E uma coisa que eu quero fazer é juntar todas essas receitas, e é uma coisa que vai demorar muito tempo, porque eu tenho que as ir descobrir todas, e fazer um livro, digitalizar mesmo, editar se for preciso, o livro de receitas da minha família. Ok, não me lembrava, também tinha dito isto. Eu já comecei a fazer isto há 2 anos atrás, comecei já a juntar as receitas no computador e a fazer. Ainda não terminei, mas é uma coisa que eu quero mesmo terminar. Então, não está esquecido, possivelmente antes dos 30 eu vou conseguir. Isto é uma coisa também que eu quero fazer há muito tempo, mas que eu tenho medo de morte, que é aprender a fazer o pino. Não sei, vou ter que ponderar sobre isto, porque tudo que envolva coluna, pescoço, faz muita confusão, e a questão do pino e das cambalhotas dá uma aflição gigante. Aliás, o Léo começou agora a querer dar cambalhotas e eu não consigo olhar. Tipo, eu tenho que desviar, não consigo, aquilo dá uma aflição gigante. Portanto, eu não sei se tenho assim muita vontade de aprender a fazer o pino, para ser sincera. E assim, uma sexta coisa que eu quero fazer antes dos 30 é estudar astrologia. Estudar não necessariamente uma coisa muito formal, mas quero ler mais sobre astrologia. Não, eu fiz mesmo um curso de astrologia, eu li imenso sobre astrologia, eu realmente estudei astrologia. E eu gostava muito de fazer um Natal em minha casa, de preferência tem que ser uma casa com jardim, com espaço, com toda a minha família, os meus amigos mais próximos e as famílias dos meus amigos, ou seja, muita gente, como podem perceber, mas fazer assim uma daquelas festas grandes, estilo italianas, cheio de gente. Vocês já perceberam que eu gosto mesmo de famílias grandes e é por isso que eu quero ter muitos filhos. Nós já fizemos um Natal cá em casa, juntámos as 2 famílias e foi realmente... foram acho que 12 pessoas, mas eu ainda tenho muito este sonho de ter a minha casa com o meu espaço exterior e juntar toda a gente, amigos, família, família dos amigos, etc. Então, posso dizer que já dei um meio check, porque já fiz um Natal na minha casa com toda a gente, mas eu ainda quero aquela festa, sabem? Com muita gente. Número 28, eu quero muito tornar-me numa coach reconhecida. Entre tudo aquilo que eu quero fazer, essa é uma das coisas que eu quero muito. Isto mudou completamente e até fico assim um bocadinho encolhida de me ouvir há 5 anos a dizer isto. Mudou porque eu não quero ser vista como uma coach. Na altura eu sei que houve este boom dos coaches e a coisa ganha uma conotação diferente. Quando eu nesta altura falava sobre ser uma coach, não era aquilo que as pessoas hoje veem como um coach. É uma coisa completamente diferente e hoje eu consigo perceber que esse não é o termo certo para aquilo que eu quero fazer. E eu sei o que é que estava no coração desta miúda quando ela disse isto. Então, hoje, o que eu quero mesmo é outra coisa, ou melhor, tem outro nome, mas é a mesma coisa, a intenção é a mesma que eu tinha há 5 anos. A última coisa que eu tenho aqui na minha lista é criar uma app, uma aplicação para o telemóvel. Tenho várias ideias, não sei em qual delas é que eu vou pegar, mas... Ainda quero, não está no topo de prioridades, mas sim, ainda quero. É uma coisa que está, tipo, é um degrau mais acima, não é já o próximo degrau, mas é uma coisa que eu ainda quero, sim. Isto também é uma coisa que eu quero fazer há muito, muito tempo, é fazer uma grande viagem com amigos. E quando eu digo grande, não é necessariamente de 1 a 2 meses, mas grande no sentido de irmos para um sítio super remoto, onde se calhar nunca fomos, e fazer assim uma mega, mega aventura, tipo 1 semana, 2 semanas, seja o que for, mas que seja uma viagem daquelas que marcam qualquer pessoa. Isso é uma coisa que eu também sempre quis fazer. Tenho que ter o grupo certo de amigos, claro. Não sei se o tenho já, mas até aos 30 anos eu gostava de ter esse grupo e fazer essa viagem. Até me vêm as lágrimas aos olhos com esta última. É assim,
continuo muito a ter este sonho, quero muito, muito, muito fazer uma viagem com amigos. Eu ainda não tenho o grupo de amigos certo, este grupo que eu me referia, mas isto é muito de umas saudades que eu tenho muito grandes do meu grupo de escola, o meu grupo de Moçambique, o meu grupo de amigos com o qual eu cresci e com o qual eu estava todos os dias e, enfim, e desde que eu vim para Portugal que eu deixei de ter esse grupo, não é? E claro que as coisas são diferentes, é tudo diferente, enfim, mas eu tenho muitas saudades disso e para mim a amizade é uma coisa muito importante e o ter amigos, o estar com amigos é uma coisa mesmo muito, muito importante e é das coisas que me dá mais vitalidade. Então, espero que em breve eu tenha esse grupo de amigos e que eu possa fazer essa viagem, ou que não seja uma viagem, mas que seja uma convivência diária que me traga essa vitalidade que eu tanto gosto. E é isso, malta. Eu diverti-me imenso, espero que vocês tenham gostado e nós vemos no próximo vídeo.